Amém. Aleluia, glória a Deus, amém. Amém, eu sou da igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém. Você está com frio? Amém. Amém, o Espírito Santo aquece, amém, os nossos corações. Amém. Até o frio corre na presença de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias aí em Mateus capítulo 7. Amém, para a gente meditar um pouco, amém, na palavra do Senhor essa noite. Eu sei que você está bem suprido, amém. Tivemos um culto ontem, amém, maravilhoso, encheu da graça de Deus, amém. Glória a Deus. Eu acredito que Deus está só começando, amém, aquilo que Ele quer fazer, amém, nessa obra. Glória a Deus. E todo aquele, amém, que lança a mão do arado, com certeza ele verá o fruto do seu trabalho. Amém? Uma palavra diz: aquele que pega no arado não olhe para trás. É porque Deus, Ele quer que nós andemos em caminhos retos. Amém? Olhando para a obra dele e sabendo que há dificuldades, mas a alegria ainda é maior. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim, Mateus capítulo 7, a partir do versículo 7, que diz, fala sobre a bondade de Deus. Ele diz: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo pão ao seu filho, lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar as boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-vos também vós, porque esta é a lei e os profetas. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por estar mais uma vez na tua casa, na tua presença, pela oportunidade, Senhor, que nos dá de poder exaltar, Senhor, o teu nome, glorificar, Senhor, a ti. Obrigado, Deus, pela liberdade que o Senhor nos dá todos os dias de poder adorar, Senhor, o teu nome, pela tua presença, Senhor, em nossas vidas, pelo Espírito Santo, Deus, que é o nosso amigo fiel, Deus que fala todo dia aos nossos corações. Obrigado, Pai, pela tua graça, Senhor, que tem sustentado as nossas vidas todos os dias, por cada um dos teus livramentos, Senhor, pelos teus anjos, Senhor, que acampam ao redor, Senhor, daqueles que te amam e temem, ó Deus. Obrigado, Senhor, por vidas sendo alcançadas, Senhor, através das nossas vidas, Senhor, por corações, Senhor, sendo transformados, Senhor, ó Deus, pela paz que vem de ti, Senhor, repousando, Pai, em nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Agradecemos, Senhor, pois nós sabemos, Deus, que nós somos falhos, somos pequenos, ó Senhor, mas é o Senhor Deus em nossa vida que nos faz grande, Senhor Deus, que nos faz mais que vencedor. Pai, é o Senhor em nossas vidas, Senhor, que tem nos trazido, Senhor, até aqui, ó Deus. Eu sei, Pai, que não somos perfeitos, Deus, que na nossa jornada temos cometido os erros, ó Senhor, mas eu sei, Pai, que Tu é um Deus fiel e justo, e aquele Deus que se arrepende, o Senhor é capaz, ó Deus, de perdoar, Senhor. Pai, nos ajuda, Deus, nessa caminhada, cada dia, a prosseguir sempre olhando para Ti, Senhor, que a nossa fé, Deus, ela seja aumentada, Senhor, a cada dia, que nós possamos andar confiando no Senhor, sabendo que é do Senhor que vem toda dádiva e todo dom perfeito, Senhor, e tudo aquilo que nós precisamos, Senhor Deus, nós sabemos que o Senhor já providenciou. Oh, Pai, em nome de Jesus, nós cremos, ó Deus, Deus, que nossos sonhos, os nossos projetos, ó Deus, nós cremos, Deus, que aquilo nós temos almejado em nosso coração, Senhor, ó Deus, chegará, Pai, em nossas vidas, Senhor, porque a promessa não foi feita por homens, ó Pai, mas foi feita pelo Senhor. Pai, em nome de Jesus, queremos incluir nessa oração, Deus, nossos familiares, pessoas, Deus, que por algum motivo, Deus, estão doentes, ó Pai, pessoas que estão doentes também espiritualmente, Senhor, pedimos, Senhor Deus, vá de encontro a estas vidas, Senhor, assim, Deus, como o Senhor alcançou as nossas vidas, assim como o Senhor mudou nossos pensamentos, assim como o Senhor mudou, Deus, o nosso coração, o Senhor possa também, Deus, mudar o coração dessas pessoas, Senhor, ó Deus, possa tirar, Deus, o coração de pedra, Deus, e colocar um coração novo, Senhor. Oh Deus, um coração que agrada ao Senhor. Pai, em nome de Jesus,
Deus fala conosco através dessa palavra, Senhor. Deus nos ensina, nos instrui, alimenta a nossa vida, alimenta, Deus, o nosso espírito, Senhor, esta noite, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. A palavra do Senhor diz: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis. Amém? Então nós vemos aqui a bondade de Deus. Amém? Se existe alguém bom, amém, no mundo, esse alguém é Deus. Amém? Teve alguém que chegou para Jesus e disse assim: mestre, nós sabemos que tu és bom. Aí Jesus disse: bom? Por que me chamas de bom? Bom só há um, é Deus. Então Deus disse: Jesus era bom. Imagina que Jesus estava expressando, amém, da bondade de Deus. Deus é tão bom que ele pegou o que melhor ele tinha. Amém? Deus pegou o melhor que ele tinha e sacrificou pelas nossas vidas. Existe bondade maior do que essa? Amém? Você seria capaz de pegar o seu filho e sacrificar por amor de alguém? Imagina só, né? Imagina só, né? Uma criancinha daquela pequena, né? Não, a gente olha assim quando é pequenininha, aquele carinho que a gente tem por aquela criança, né? O amor que a gente tem de cuidar e estar ali. Imagina a gente pegar de mais precioso que a gente tem e entregar ali. Não, se for isso aqui, porque esse aqui vai salvar uma vida. Imagina só. Nós jamais faríamos isso, amados. Nosso amor, ele não chega a ser tão grande assim. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia e pelo seu infinito poder, ele fez isso por nós. Ele deixou. Alguém pode dizer: ah, mas Jesus crucificado, ele ressuscitou. Deixa eu te dizer uma. Jesus, quando ele foi crucificado, ele saiu da presença de Deus. Ele sofreu, amém? Ele sofreu aquilo que nós iríamos sofrer longe da presença de Deus. Amém? Quando ele disse, quando ele expirou, quando nossos pecados estavam indo sobre ele naquela cruz, Deus não podia estar mais, não podia estar ao lado dele. Então o sofrimento dele foi o afastamento de Deus. Amém? Ele fez isso por nós. A Bíblia fala de uma segunda morte. Amém? Essa não é a morte natural, mas a morte espiritual. E essa morte espiritual é o afastamento eterno da presença de Deus. Talvez algumas pessoas olhem para a sua vida, olhem para a situação que passa e digam: não, essa vida é um inferno. Tem pessoas que dizem isso, olha para a situação que está passando, para os problemas, e dizem: não, essa vida é um inferno. Não, não é. A vida não é um inferno. Por mais difícil que a vida seja, por mais problemas que a gente possa passar, a vida ela não é um inferno. Amém? Porque Deus, ele ainda está conosco. Deus ainda se faz presente no meio da humanidade. Mas vai chegar o dia em que Deus, ele não vai estar mais próximo do homem. Amém? Então aqueles que pecaram, a Bíblia diz que serão lançados no lago de fogo, e ali não vai haver a presença de Deus. Amém? Essa é a segunda morte. Foi essa morte que Jesus provou quando os nossos pecados estavam sobre ele. O afastamento de Deus. Amém? Deus se afasta de Deus naquele momento, porque Deus não pode habitar, amém, onde há o pecado. Amém? Glória a Deus. Então a palavra diz assim: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abrir. Amém? Então nós vemos aqui, nós entendemos, amém, que a bondade de Deus, ela é imensa, ela é eterna, não se pode medir a bondade de Deus. Aí Deus, no versículo 12, ele diz: porque tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei vós também, porque esta é a lei e os profetas. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Se você dá a seu filho tudo aquilo que ele pede, eu sei que tem pais e mães aqui, será que você dá tudo aquilo que ele pede a você? Não, de jeito nenhum. Jamais a gente vai dar aos nossos filhos tudo aquilo que ele quer. Jamais a gente vai permitir aos nossos filhos tudo aquilo que ele quer, né? Por quê? Porque a gente conhece as coisas de uma maneira diferente que eles conhecem. Às vezes eu digo, eu já disse até para ele: vocês pensam o que sabe da vida, né? Você tem 15, tem 16, tem 20, eu já tenho 50, tenho 30 anos a mais que você, né? Às vezes eu digo para ele lá isso, são 30 anos a mais de experiência, 30 anos a mais de coisas que eu passei. Ah, mas o mundo não é o mesmo. O mundo pode não ser o mesmo. O pecado, a maldade, a malícia é a mesma desde o princípio dos tempos. Só mudou a forma das coisas acontecerem, não é verdade?
Então os pais têm com certeza muito mais experiência da vida que os filhos, apesar dos filhos às vezes não querem entender essas coisas. Então, entendendo as coisas dessa maneira, a gente chega um momento que ele vai dizendo: olha, não dá. Às vezes eles querem, às vezes eles se esperneiam de alguma maneira, eles querem de todo jeito, mas chega lá e diz: não, isso aqui não dá, né? Às vezes é obrigado, mesmo eles não entendendo, a gente tem que colocar o pé na parede e dizer: isso aqui não, né? Até aqui você foi, daqui para lá você não vai, né? Eu lembro uma vez que o pastor da igreja, a Vitor entrou na igreja, se converteu, começou a tocar, né, junto com os meninos lá, e o pastor queria andar com ele, né? Então vou levar a Vitor para nós ir para a igreja de Arco Verde, chegar lá. E Vitor pequeno, acho que 15 anos, se não me engano, acho que menos. Vou levar a Vitor para tocar lá na hora do louvor, porque quando ele estava pregando, ele ficava tocando, e Vitor ficava tocando e ele pregando, e ele gostava, né? Tem um som esse menino, eu vou levar ele comigo. Eu disse: não, vai não. Aí, pai, eu quero ir. Eu olhei para ele: olha, a pipa é dele, mas a linha é minha. Então ele vai voar, mas eu estou segurando a linha, vai ser até onde eu quiser. E graças a Deus por isso, que teve uma das viagens que teve, e eles andavam, eu já sabia. Tem coisas que a gente está na cara, né? E numa viagem que teve dele aqui para Arco Verde, foi para pregar na igreja lá, teve um acidente no meio do caminho. Aí o pastor liga para mim: para, homem, vem aqui que eu estou assim, minha esposa tá ruim, ela ficou aqui, tá no hospital, tá em observação, e né, o Rio Arco Verde não tinha sido. Realmente, a pessoa correu meio, estava dirigindo, correu demais. Acho que foi uma carroça que apareceu na frente, acho que não sei se foi livrar a carroça, eu não lembro mais como é que foi feito. Sei que terminou batendo em outro carro, né? E bateram de frente, e por pouco o negócio não foi pior, né? Então, graças a Deus, por às vezes a gente saber, né? Dizer: não, tem um limite. Às vezes a gente tem a vontade de deixar ir, né? A gente está com a vontade de soltar, de deixar a criança ir, deixar eles irem, né? Mas aquele aperto no coração, aquele negócio que diz: não, aqui não. E às vezes é bom obedecer. Tem algo na nossa vida, eu acho que tem na vida de todo ser humano. Aqueles que não conhecem a Deus, a Bíblia diz que eles têm uma consciência, que uma hora condena, outra hora aprova. Então aqueles que não têm Deus, mesmo sem Deus, o homem tem uma consciência, que uma hora aprova aquilo que eles fazem, outra hora desaprova, outra hora condena. E a gente temos o Espírito Santo. Eu lembro uma vez que eu ia saindo, eu vinha do trabalho, não aqui, né? Eu trabalhava em São Paulo. E eu sempre tive essa forma de fazer as coisas, e procurar correr o menos risco possível, apesar de muitas vezes, né, estar correndo risco. Mas eu tinha aquela consciência de tentar correr o menos risco possível. Então, quando eu saía de casa, quando eu voltava, eu nunca voltava para o lugar que tivesse pouco movimento. Eu procurava um lugar onde tivesse mais movimento, porque dificilmente você seria assaltado no lugar onde tem muita gente andando, né? Observar o horário, não sentar lá atrás no final do ônibus, né? Quando você não tem ninguém, você está próximo de alguém na frente, ou próximo do cobrador quando o ônibus está vazio, para evitar algum tipo de coisa, algum desse tipo, né? Então eu sempre tive esse pensamento, né? Pode chamar de senso de sobrevivência, né? Eu lembro que uma vez eu passei no banco, era dia de pagamento, aí eu entrei no banco, já próximo de casa, aí fui lá, olhei, nada, não tinha nenhum dinheiro, né? A firma não tinha depositado ainda. Eu fui sair. E o caminho que dava para minha casa era mais rápido, mas era parecido com essa rua aqui, um pouco escuro, né? Sem via movimento. Aí eu disse: rapaz, eu vou por aqui. Aí aquele sentimento dizia: não, vai por lá mesmo, lá é mais longe, mas lá é mais seguro. Eu disse: mas rapaz, eu nunca ando por aqui. Será que dessa vez que eu vou entrar, vou ser assaltado? É possível. Aí fui, não deu outro. Quando eu dobrei subi na rua, que eu dobrei a esquina aqui, um cara botou um revólver nas minhas costas. Cadê o dinheiro? Me dá o dinheiro. Eu não tinha nem um centavo, porque eu não tinha pegado dinheiro no banco. Aí eu pensei na hora assim: meu Deus, se eu falar para ele que eu não tenho dinheiro, ele não vai acreditar, que já tem dinheiro que você pegou no banco, você saiu do banco. Aí eu peguei a carteira do jeito que estava, coloquei na mão dele, e ele disse: vai-se embora, não olha para trás. Eu disse: é agora mesmo. Aí fui embora. Enfim, aquele sentimento, aquela vontade que tinha de dizer não vai, eu passei por cima daquilo ali, né? E nós, como os cristãos, nós devemos entender isso. Nós temos o Espírito Santo. A Bíblia diz que ele vai, né, nos orientar muitas vezes, vai direcionar a nossa vida, nossos pensamentos. E em momentos como esse, imagina o que Deus não pode fazer, o que Deus não pode nos dar de livramento, né? E desrespeitar muitas vezes esse sentimento, né? Esse aperto que vem no coração. O pastor me dizia que era quando o gato estiver arranhando, né? Como algo dele não está bem.
para, não faz, né? Espera um pouco, não é verdade? Eu vou dar outro exemplo, hoje mesmo. Hoje eu estava em casa e eu gosto de, eu tenho em cima da cozinha, tem uma laje, eu construí um quartinho lá, eu começo a fazer algumas coisas. Eu estou fazendo um aparelho lá e já vem com umas 3 semanas que eu venho direto ali tentando terminar. Aí sempre aparece os problemas que eu vou resolver. E ontem a mulher estava arrumando a casa e eu pensando em ajudar ela, né? Mas não, primeiro eu vou terminar lá, depois eu vou ajudar ela. E fiquei naquela, né? Falar, passei o dia todinho. Minha pequenininha lá em casa, eu disse, ô tia nega, será que Paulo está dormindo lá em cima? Porque eu subi de manhã, almocei e voltei. Quando eu desci de lá ia dar 5 horas. Quando eu subo para lá eu passo o dia. Não? É o meu lugar, como chama, é o meu esconderijo. Eu gosto de ficar lá, é bom. Aí, quando foi hoje, eu já vou terminar, porque eu não consegui terminar, hoje eu vou terminar novamente. Aí eu vou para lá e vou terminar. E aquele negócio do coração, vai ajudar a tua esposa, vai fazer. Aí eu fui, então eu vou ajudar ela aqui. Eu fui limpar a casa, vou ajudar ela a passar o pano, né, fazer algumas coisas em casa. Tudo bem. Aí quando o Vitor sobe lá para cima, talvez quando o Vitor disse, pai, vem aqui, ligeiro, vem aqui. E eu estava lá limpando a casa, ele disse, só vai me atrapalhar. Aí quando eu cheguei lá tinha uma cobra pequena no varal andando assim, pendurada no varal. Nota que esse varal ele fica em cima da escada onde eu subo para lá. E normalmente quando eu estou lá em cima que eu desço, eu subo para pegar alguma coisa, então eu não olho para nada, eu só faço descer, pegar e voltar. E as minhas esposas dizem, rapaz, porque tu vai cair dessa escada, porque tu não olha nem quando está descendo. É porque às vezes dá pressa a gente fazer, a gente desce. Aquela cobra estava naquele canto lá, se eu tivesse ali, tivesse descido, eu bateria com a cabeça nela ou ela cairia em cima de mim, porque estava bem na frente. E eu pensando assim, rapaz, as coisas de Deus como são. Às vezes a gente quer fazer uma coisa, o nosso coração pede para fazer outra, a gente às vezes nem sabe o porquê. E às vezes quanto livramento Deus não tem nos dado quando a gente decide ouvir a voz de Deus. Eu atolei naquele dia lá no sítio, né? Mas eu estava com 2 semanas que eu dizia à mulher, não quero ir, não, vamos não, a estrada está ruim. Mas ela insistiu tanto que eu disse, vamos. Eu fui. Terminei, com o carro atolado lá, e só lá quase 4 horas da tarde, uns 3h30, estava lá ainda. Então por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos na nossa vida um poder que ninguém tem. Eu digo ninguém assim, que vive aí no mundo, que não respeita a Deus, que não tem um conhecimento de Deus. Algo maravilhoso. Que Deus diz que através disso aí Ele vai guiar as nossas vidas, nós vamos receber dele daquilo que nós temos. Amém? Quando Deus está dizendo ao pedir, buscar e encontrareis. Deus está dizendo, olha, vocês estão sendo guiados agora de uma forma diferente. E aquilo que você busca, você vai encontrar. Aquilo que você procura, você vai encontrar. Quantas pessoas não têm perdido a paz por não ter respeitado aquele limite que Deus colocou? É verdade. Quantas vezes nós temos cometido erros, esses erros nós temos pagado o preço, porque nós não obedecemos aquele limite que está no nosso coração, que nos diz, olha, aqui não, por aqui não. É verdade. E Deus está dizendo, a gente pede, a gente busca, muitas vezes a gente não acha, porque a gente pede e busca de forma errada. Tiago, capítulo 4, no versículo 1, diz assim, de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Porque querendo ou não, tudo aquilo que nós fazemos é para satisfazer a nossa alma, né? Às vezes nós queremos muitas coisas nessa vida, mas para quê? Para satisfazer a nossa alma, porque aquilo vai ser agradável para nós, porque ele vai nos satisfazer, né? vai nos dar um momento de prazer. E em nome dessas coisas nós desrespeitamos muitas vezes a vontade de Deus para a nossa vida. Seguimos um caminho contrário àquilo que Deus quer. Aí Deus diz, de onde é que vêm as guerras, as pelejas? Porventura não vem disso a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Ele diz, cobiçais e nada tens, sois invejosos, cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não sabeis pedir. Quando ele diz não sabeis pedir, com todo esse exemplo, ele está falando, olha, não é só pedir, é ter uma vida que a tua petição leve você a receber aquilo que você precisa, ou seja, ter uma vida que você esteja pronto para desfrutar aquilo que você pede.
É como nossos filhos. O meu tinha eu não vou em idade, eram mais novos e às vezes queriam sair para a rua sozinhos. Não, pai, deixa eu sair com meus colegas, deixa eu ir na rua. E eu, a gente vai segurando. Aí não deixa, chega um tempo, não vai, esses perneiros não vai, mas chega um momento que a gente começa a deixar. Por quê? Porque a gente começa a pegar confiança. Não, vá lá, agora tá hora, chega em casa. Ele vai e volta naquela hora. Você começa a confiar. E você começa, aos poucos, você vai dando liberdade, você vai deixando eles fazer aquilo que eles querem, porque você começa a ver neles a confiança para fazer a coisa certa, não é? Porque tenho certeza que o irmão Marco vai pegar o filho deles e olha, vai levar ali na farmácia que é perto da tua casa, vai ali na farmácia e compra o pão. Eu compro o remédio, né? Comprar pão na farmácia é pão, né? Mas você não vai deixar, né? Vai, é pertinho, mas você não vai deixar, porque você sabe que ele não tem ainda, né? A capacidade de sair da sua casa, que é pertinho, até ali na farmácia. Uma vez, essa semana, teve um dia que eu estava lá no portão, não sei se você já viu, tem um menino, acho que ele tem algum problema, não sei se ele é especial. E esse menino desceu ali de frente do cartório, brincando, pulando, e passou, eu disse, ele já vinha de cima, assim, naquela rua de cima, desce. E assim, esse menino é pequeno, do tamanho do teu. Eu vinha mais vindo, vocês ouviram desse menino, ele tá onde? Eu disse, não. E ele desceu. Eu dei e ele não deu, só pegou lá e foi-se embora, pequenininho. Acho que estava só de fralda. E partiu. Rapaz, esse menino saiu de casa, ele sabe para onde é que vai não. E ele saiu, né? Descendo o carro. Quando eu cheguei, ele estava no posto. Eu falei com o bombeiro, só esse menino aqui, ele está aqui. Ele vem descendo sozinho lá da rua lá e não veio. Aí eu disse, não, rapaz, pode deixar aqui. Já tinha um casal brincando com ele lá, segurou ele lá, senão ele é assim mesmo. Não é a primeira vez que ele aparece aqui, não. Daqui a pouco a mãe dele chega atrás. E quando ele se solta, ele vai embora e ninguém pega, não. Eu sei que eu fui para casa e ele ficou lá. A mãe deve ter ido atrás, porque já sabe como ele é. Eu acho que é especial, não sei. É mais. Partiu de rua abaixo, né? Aí Deus diz, né? Porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos próprios deleites. Há momentos na nossa vida que aquilo que nós queremos não é a hora. Há momentos que nós não podemos ainda desfrutar daquilo que Deus quer nos dar. Viver com Deus é a mesma forma de um crescimento de uma criança. Nós vamos vivendo, vamos aprendendo, né? Vamos tendo estrutura para receber de Deus. Nós vamos vivendo, porque receber algo fora do tempo, você não desfruta, você perde. Amém? Hoje em dia nós estamos vendo as nossas crianças perdendo o que de melhor elas têm, que é a infância. Amém? Estão perdendo a infância, porque muitas delas estão desfrutando daquilo que ainda não é o tempo. Eu lembro que eu brinquei de carrinho, acho que até os 15 anos, ainda arrastava o carrinho de lata no meio da rua. Eu brincava de bola no meio da rua, né? Não tinha não tinha esse avanço como nós temos visto hoje. Ontem à noite nós passamos, deixamos Roberto, quando a gente vinha voltando, duas jovenzinhas, assim mais ou menos na idade da filha do irmão, pequena, na frente de casa, duas jovens, se beijando. E ele olhou assim, hoje que elas estão se beijando. Porque é para você ver a situação, aonde as coisas estão chegando, aonde o mundo está. E se a gente for soltar, se a gente for dar liberdade, imagina aonde é que a situação vai. Então existe um limite, né? E esse limite Deus vai estar sempre tratando conosco, em tudo aquilo que a gente faz. Amém? Estou quase fugindo aqui do assunto. Vou dar a ministração do que eu preparei. A palavra diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, mas pedis para gastar em vossos próprios deleites. Então, muito daquilo que nós queremos, muitas vezes que nós queremos, buscamos, nem sempre vai trazer para nós, amém, algo positivo. Talvez traga satisfação, mas não traga algo positivo. Eu já vi alguns testemunhos de pessoas falando, eu não sei se é verdade ou se usaram para ilustração,
De pessoas que muitas vezes pediram bens a Deus. Ah, Deus, eu preciso de um carro novo, de um carro assim. E quando aquele carro chega, né, tá vendo aquele carrinho velho, né, num classiczinho, você dá carona aos irmãos. Quando receber aquele carro novo, já não vai mais para a igreja, né, já prefere viajar para outros lugares, né, já quer fazer uma viagem mais longa, né, já não quer mais estar na igreja todo domingo, né, final de semana prefere estar viajando. Por quê? A bênção veio, mas não estava no tempo ainda. Então muitas vezes nós nos apressamos naquilo que nós queremos. E ter paz no coração, ter paciência para receber é um dom. Porque Deus sabe exatamente o tempo que você tem. Então você não vai colher uma manga verde, né, para você chupar. Por quê? Porque você não vai desfrutar do sabor dela. Tem que esperar o tempo dela ficar madura. Então quando ela está madura é o tempo certo de você tirar. Assim são as promessas de Deus na nossa vida. Estão maduras quando elas estão prontas, quando você está pronto para receber as bênçãos. Amém? Glória a Deus. Lucas, capítulo 6. Estão falando sobre a bondade de Deus. Amém? Então tem coisas que nós sabemos que nós precisamos entender. E devemos antes buscar em Deus se realmente é aquilo que nós precisamos ou não. No versículo de Tiago, pode deixar aberto aí em Lucas capítulo 6, eu quero ler aqui apenas em Tiago capítulo 4, 13, que diz assim, fala sobre a fabilidade dos projetos humanos, para você ver como Deus ele está à nossa frente. Ele diz assim, eis agora vós dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos anos, encontraremos ou contrataremos e ganharemos. Isso é projeto do homem, né? Eis que agora vos dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, ou a tal lugar, faremos tal coisas. Lá nós passaremos anos, um ano, contrataremos e ganharemos. Projetos, que pode ser projetos, a gente pode fazer esse tipo de projeto. Aí Deus diz assim, digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Então nós não temos domínio do tempo. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Podemos sim fazer nossos projetos, buscar coisas para a nossa vida. Amém? Mas isso nunca vai ser 100%. Nunca teremos 100% de acerto naquilo que nós buscamos. Aí Deus diz aqui, em lugar deveis dizer, ou seja, em vez de você dizer iremos e faremos e ganharemos, né? Você deve dizer, se o Senhor quiser e vivermos, faremos isto ou aquilo. Amém? Se o Senhor quiser, se estivermos vivos, né? Se for da vontade de Deus, faremos isso ou aquilo. Então apresentar a Deus coisas que às vezes até parece ser óbvio, né? Aí você sai de manhã, vai trabalhar, né? De mais pega o carro, vai trabalhar, diz, não, vou pegar o carro, vou trabalhar, vou chegar, vou trabalhar, vou voltar. Mas porque você não apresenta aquele dia ao Senhor, né? Porque você não ora, né? Pede ao Senhor sabedoria, né? Pede a Deus que leve e traga você debaixo dessa paz da proteção. Você sabe que é óbvio que você vai voltar, né? O meu trabalho é simples, eu vou trabalhar todo dia. E por ser tão natural, tão simples, às vezes a gente esquece de apresentar a Deus, amém? As coisas que nós fazemos. E imagina nos projetos maiores, se não devemos apresentar a Deus e procurar saber, será que é isso que Deus quer? Será que esse é o caminho que Deus traçou para mim? Então devemos apresentar a Deus. Ele diz, no lugar disso devemos dizer, se o Senhor quiser e viveremos, faremos isso ou aquilo. Então eu vejo que tem coisas que nós devemos apresentar a Deus. Amém? Devemos buscar o Senhor, devemos apresentar a Deus aquilo que nós queremos, perguntar se a Deus, se é da vontade dele, se Deus tem preparado aquilo para a gente. Porque para se decepcionar hoje é fácil, amém? Começa algo e diz, eita, não deu certo, é ligeiro. Tem muita gente que começa as coisas, vai naquela vontade, sabe, parece que já sabe de tudo, né? Tem pessoas que é assim, quando projeta uma coisa, já sabe do começo, meio e o fim, né? Projeta tudo e vai dar certo, nem para pensar nos pós, nem nos contra, né? Nem para pensar se é essa a vontade de Deus, apenas quer fazer, acha que é bom e quer fazer e vai fazer, né? Quando é com pouco tempo você vê aquela pessoa está triste, está desanimada, foi que porque não deu certo. Às vezes a gente olhando, né?
com um olhar diferente, olhando, né, com o nosso coração, a gente já sabe muitas vezes que aquilo ali já está, né, fadado ao erro, né, a não dar certo. Mas as pessoas são assim, às vezes buscam e querem, sem muito menos querer entender qual é a vontade de Deus. E quando a vontade de Deus ela está expressa, que nós não podemos perder, porque essa é a vontade de Deus. Você sabe que tem coisas que já é da vontade de Deus, e tem pessoas que acham que não é? Diz, não, mas se Deus quiser. Não, tem coisas que já é a vontade de Deus. Por exemplo, é da vontade de Deus que todo mundo seja salvo? Lá em Timóteo, não vou dizer o capítulo nem versículo, não lembro mais não, diz que é da vontade que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. E não tem, então, se é da vontade de Deus que todo homem seja salvo, não existe essa, não. Esses aqui foram, né, guardados, né, para viver longe de Deus. Fulano não se converte porque Deus não quer. Ou fulano vai para o inferno porque essa é a vontade de Deus. Não, isso não existe. Tem até uns que dizem, né, que uns foram predestinados já para a glória, né, para a vida eterna, e outros para a morte eterna. Há religiões que pregam isso, que já há pessoas que já desde o ventre já foram predestinadas. Mas isso não existe, essa predestinação. Porque quando se trata de salvação, ela está ligada a uma decisão nossa. Ainda que você conheça a verdade, ainda que você entenda que Cristo é a salvação, mas a decisão vai ser sua de querer, não é? A Bíblia diz assim: como pode o marido salvar a sua mulher, a mulher salvar o seu marido? Não tem como, porque a decisão é de um ou de outro. É assim que funcionam as coisas. Amém? Nós pregamos para os nossos filhos, nós ensinamos a verdade para os nossos filhos, nós levamos eles para a igreja, mas a decisão da salvação vai partir deles. Amém? É uma confissão de fé deles. Amém? É eles entenderem e saber que Jesus é a salvação. É aquele mesmo convencimento que você teve, tem que estar na vida deles. Às vezes tem pessoas que não têm um evangélico na família, aí chegam lá, se convertem, não é verdade? E aceitam Jesus, e a vida é totalmente diferente e é mudada. E nós vimos também muitas famílias que às vezes nós estamos, né? Os meus filhos estão na igreja, nós temos aqui, às vezes nós olhamos assim, nós estamos na igreja, mas às vezes nossos filhos não estão conosco. Por quê? Porque não é porque eu sou crente, né? Não é porque sou pastor, não é porque meus filhos vão ser tudo pastorzinho, não. É uma decisão particular de cada um deles. E muitas vezes eu tenho observado, não sei, eu sei comigo, às vezes nós contribuímos para isso. Eu meditando sobre essas coisas, começando a observar, né, pensar porque é que hoje eles não estão querendo vir para a igreja, né, não deixar de ser crente, né, a vida deles é uma vida correta, a gente tem visto, né. Mas eu digo assim, meu Deus, por que às vezes eles não vêm? Por que às vezes a gente chama e eles não querem? E eu ouvindo algumas palavras, uma coisa, sabe, caiu como na minha vida. Muitas vezes quando eu saí da igreja, na igreja que eu estava lá, tinha muita dificuldade. E às vezes eu saía de casa, né, adorando a Deus e voltava murmurando, por causa da situação que eu passava dentro da igreja. Era muito complicado para mim. E quando eu chegava em casa, tudo que eu queria era desabafar. Às vezes a mulher, minha esposa não tinha comigo, eu chegava lá, ficava conversando com ela e falava, e dizia o que acontecia, como os pastores estavam me tratando, como as coisas estavam indo. Infelizmente eu recebi, às vezes naquele momento, alguma coisa no coração que dizia assim, né? Para um pouco, não fala não, né? Vinha aquele aviso no meu coração, mas eu estava tão, que não é desculpa para isso, né? Eu estava tão cheio que eu queria falar, eu queria desabafar. E eu não entendia que os meus filhos estavam em casa e estavam ouvindo aquilo. E boa parte deles hoje não quererem talvez a igreja, eu digo, não sei se é, talvez foi porque eles ouviram a forma que eu falava tão mal daqueles líderes que estavam ali, que não faziam as coisas corretas, que não tratavam direito. Então hoje eu entendo que muitas coisas que a gente passa, seja no trabalho, na rua, na igreja, a gente tem que preservar os nossos filhos disso. Não chegar em casa e debulhar tudo aquilo que nós passamos em casa, não. Deixa as crianças fora disso, porque elas não têm ainda uma estrutura para compreender o que é uma vida adulta. E quando nós dividimos isso dentro de casa, fazemos isso, as crianças elas crescem com aquele pensamento, meu Deus, não, a vida
não é boa não, né? Trabalhar deve ser o inferno, ir para a igreja deve ser outra coisa. Mas pode ser que elas criem essa mentalidade, porque é a forma que a gente atua, desrespeitando muitas vezes aquele sentimento que diz, olha, cala a boca, né? Quantas vezes eu fico olhando hoje, meu Deus, quantas vezes eu tive a oportunidade de entrar calado dentro de casa e orar e eu não fiz isso. Mas eu olho isso e digo assim, meu Deus, eu poderia ter sido diferente, mas não foi, porque agora temos que reverter essa situação e eu tenho orado para isso. Amém? Glória a Deus. Aí diz assim, falando sobre aquilo que é da vontade de Deus, amém? Aí versículo 6, capítulo 17 diz assim: e descendo com eles parou no lugar, descendo com os discípulos, amém? E descendo com eles parou no lugar plano, e também um grande número de seus discípulos e grande multidão do povo de toda a Judéia, Jerusalém e da costa marítima de Tiro e de Sidom. Amém, glória a Deus. Amém. Você vai falar quando a igreja for arrebatada, vai zoar uma trombeta, né? Que vai ter um soar de trombeta e a igreja vai subir. Imagina aí. 17. E descendo com eles parou no lugar plano, e também um grande número de seus discípulos e grande multidão do povo de toda a Judéia, Jerusalém, de Tiro e de Sidom. Então nós vemos aqui a multidão que acompanhava Jesus aqui quando estava nesse lugar. Uma multidão de discípulos, de pessoas de vários lugares procuravam Jesus. Ele diz assim: os quais tinham vindo para ouvir e serem curados das suas enfermidades. Então aquela multidão procurava Jesus para ouvir Jesus e também ser curado. E a Bíblia diz aqui: como também os atormentados dos espíritos imundos, e diz, e eram curados. Amém? E toda a multidão procurava-lhe tocar-lhes, porque saía dele virtude que curava a todos. Eu pergunto, aquela multidão que procurava Jesus, era tudo crente? Tudinho fazia a vontade de Deus? Estava tudinho sendo guiado pelo Espírito Santo? Não. Tinha uma multidão de discípulos que conhecia Jesus, sabia o que Jesus estava fazendo, mas também tinha uma multidão que ainda não conhecia. Mas eles procuravam Jesus porque eles queriam ser curados, queriam ser libertos. E a Bíblia diz aqui que toda a multidão procurava tocar-lhes, porque saía dele virtude e curava a todos. Então, quando se fala de algumas coisas na Bíblia, como aqui nós estamos vendo, é da vontade de Deus trazer a cura, a libertação para as pessoas. Amém? Não precisamos pedir a Deus, Deus, se for da tua vontade, cura essa enfermidade. Não podemos pedir isso a Deus. Podemos pedir a Deus cura, porque essa já é a vontade de Deus. Ela está exposta como a vontade de Deus. Jesus não disse, não, você vai ser curado, você não vai ser, você vai ser. Não, Jesus já era curado. O que é que limita isso aqui? A fé. Só isso. Se você sabe que algo é da vontade de Deus, então basta você usar a sua fé. Porque o que vai separar você de receber aquilo que já é vontade de Deus ou não, é apenas a tua fé. Então se você tem fé e aquilo é da vontade de Deus, então Deus vai fazer. Amém? Só isso. E toda a multidão procurava tocar-lhes, porque saía dele virtude e curava a todos. Ele levantou os olhos para os seus discípulos e dizia, outra coisa que era da vontade de Deus, bem-aventurados os pobres, porque vós é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque descereis fartos. Bem-aventurado vós que agora chorais, porque haveis de rir. Essa é a vontade de Deus. É a vontade das pessoas sejam curadas, as pessoas que elas sejam alegres, que elas sejam supridas. Essa é a vontade de Deus. Amém? Não precisamos perguntar, Deus, é a tua vontade que fulano seja suprido? É da tua vontade que eu seja alegre, que eu seja feliz? Não precisamos perguntar isso. Amém? Glória a Deus. Amém. Então nós sabemos que há algumas coisas que nós devemos procurar a Deus e outras nós devemos procurar primeiro saber
né, qual é a vontade de Deus antes de buscarmos. E quando nós entendemos a palavra de Deus, nós começamos a compreender melhor o que é, o que não é da vontade de Deus. Quantas pessoas cometem erro em relação àquilo que é bom, o que não é, porque não entendem ainda o que Deus fez, né? O que Deus preparou para nós, o que Deus nos deu. Agora eu quero que você atentar apenas para um versículo aqui, que também nos diz muita coisa a respeito da bondade de Deus e daquilo que nós recebemos nessa vida. Deus está falando sobre a sua bondade, sobre aquilo que nós podemos dizer em Mateus capítulo 6, onde ele diz: se vós, 7:11 que digo, se vós sendo maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais os vossos pais que estão no céu dará também bem ao que se lhe pedirem. Então Deus ele estabelece aqui dizendo que ele é bom. Aí ele continua dizendo: portanto, não diz portanto é porque alguma coisa a mais deve ter, amém? Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazeis vós, fazê-los também, porque esta é a lei e os profetas. Então, para nós recebermos algo de Deus, nós vimos que primeiro nós devemos compreender qual é a vontade de Deus para a nossa vida, né? Respeitar alguns limites para recebermos de Deus aquilo que nós buscamos. Pedir de forma correta, sem que venhamos pedir apenas para o nosso deleite, mas procurar saber se realmente aquele é o tempo de receber aquilo que a gente quer. Amém? E vimos também que Deus ele já estabeleceu, disse: olha, isso aqui é para todos que buscam. É cura, é paz, alegria, satisfação no Espírito, é para todos aqueles que querem. Deus não coloca limite a isso, Deus quer dar a todos aqueles que buscam. Amém? E aqui Deus estabelece aqui um princípio, ele diz: portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazê-los também, porque esta é a lei e os profetas. Deus aqui estabelece a lei, que é a lei da semeadura e da colheita. Amém? Quando nós semeamos, como o pastor dizia, não é obrigado você semear, mas se você semear, não tem como você não colher. Amém? Não é obrigado você fazer o bem. Amém? Não é obrigado você amar, mas se você fizer o bem, mas se você fizer amar, com certeza você vai colher isso, ainda que você não queira. Amém? Ainda que você diga: eu vou fazer o bem, mas não quero nada em troca. Não tem como. Você vai receber algo sempre. Sempre que você planta, você colhe. Não tem para onde correr. Aqui em Lucas capítulo 6, a gente estava lendo aqui sobre o sermão da montanha, e essas pessoas buscaram a Deus. Jesus começa a falar. Ele olha para os seus discípulos, né, e diz: mas a vós que ouvis, digo, amai vossos inimigos, fazer o bem, fazer o bem aos que vos aborrecem, bendizei os que vos maldizem, e ao que te ferir uma face, oferece também a outra. No versículo 30 perdão. Perdão, minha garganta está ruim desde cedo novamente. Versículo 30: e dá a qualquer que pedir, ao que tomar o que é teu, não os torne a pedir. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma forma fazê-los vós também. Deus começa a estabelecer algo que ele diz: olha, você é perfeito? Não. Você nunca ofendeu ninguém? Já. Você nunca falou mal de ninguém? Não me responda. Meu irmão, não tem como. Aquilo que a gente faz, Deus está dizendo: olha, ninguém é perfeito para dizer assim que nunca magoou ninguém, que nunca fez algo errado. Ninguém é perfeito. Então, da mesma forma que você quer o perdão daquele que você magoou, da mesma forma que você quer que a pessoa esqueça aquilo que você fez, aquilo que você falou, você deve fazer também. Ele está dizendo: porque tudo que quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazê-los vós também. Versículo 38 diz: dai e vos será dado, uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão. Amém? Dá e dá-se-vos-á. Amém? Boa medida, recalcada e sacudida e transbordante vos darão. Ou seja, você joga uma semente de milho na terra. Quando nasce aquele milho, você colhe só uma semente? Várias espigas. Então essa é a lei de Deus.
aquilo que nós semeamos, aquilo que nós plantamos, com certeza nós recebemos em dobro, em triplo, ou muito mais. Obrigado. Recebemos muito mais daquilo que nós plantamos. Hein? Essa é a lei. Deus está dizendo: olha, vocês vão pedir, vocês vão buscar, vocês vão ter necessidade, mas vai haver momentos em que isso não é para você ainda, vai haver tempo em que você não deve receber ainda, mas vai chegar momento em que você vai ter aquilo que você busca, e vai chegar momento que você vai plantar, e vai vir também a colheita. A Bíblia diz: nunca se canse de fazer o bem, porque se não desfalecermos, ao nosso tempo nós ceifaremos. Amém? Glória a Deus. Amém? Eu vou encerrar por aqui. Amém? Espero que você tenha entendido a mensagem, amém, dessa noite. Deus está conosco, amém, amados? Todos os dias, Deus, Ele está conosco. A nossa vida, ela tem um tempero diferente, amém? O tempero do Espírito Santo. Amém? Nós podemos nos alegrar todos os dias, ainda que a situação não pareça boa, né? Ainda que pareça momentos que a gente quer chorar, mas nós podemos nos alegrar, porque muitas vezes aquele choro pode ser para nós uma grande alegria. Aquilo que nós não alcançamos hoje, aquilo que nós buscamos hoje, talvez não tenhamos alcançado, é porque talvez não tenha chegado o tempo. Aquela semente que nós lançamos, né, algum tempo atrás, talvez não tenha sido, você não tenha colhido nada ainda, mas você vai chegar o tempo que você vai colher. Amém? Eu tenho certeza que tem coisas que você plantou que você nem lembra, e hoje você está colhendo. Amém? Agora temos que também atentar para uma coisa: da mesma maneira que uma boa semente ela frutifica, a má também ela frutifica. Amém? Se plantarmos más sementes, iremos colher também frutos maus. Amém? Então o plantar, o semear pertence a nós. Nós é quem devemos escolher a semente, amém, e semear. Amém? Eu sei que Deus, amém, a vontade dele é nos abençoar. É da vontade de Deus. Amém? Ver você feliz, ver você alegre. Não vamos ser assim todos os dias, em todos os momentos, porque há momentos difíceis na vida, passaremos por algumas dificuldades, mas eu sei que Deus, amém, tem preparado o melhor caminho que nós podemos trilhar. Amém? Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Chamo o pastor de Márcio, amém, para estar. Amém. Glória a Deus.